Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional do livro de Deuteronômio. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar, meu povo, bom dia! Bom dia, diretamente do Polo Sul. Gente, aqui está fazendo 5 graus. 5 graus. Eu pensei 50 vezes entre fazer aqui no escritório e no meu quarto. 5 graus. Vocês têm noção do que é isso? Como é que tá aí a cidade de vocês, hein? Socorro! 5 graus com a sensação térmica de -5. Eu esquentei a água hoje para tomar água no meu novo copo, que foi o copo que eu ganhei de uma seguidora, porque ontem à noite minha mãe quebrou o meu copo oficial. Ai, Jesus. Eu esquentei, gente, porque não tinha condições de beber água natural. Ai, Jesus, vamos embora. Nós e nossos 5 graus vamos ficar quentinhos. Socorro. Vamos lá. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre as terras e tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvarei a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os teus caminhos são justos. E Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto. Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha. São gerações corrompidas, depravadas, e assim retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele, o Pai de vocês, o seu Criador, que fez e te formou? Lembre-se dos dias do passado. Considere as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhe contarão. Aos seus líderes lhe explicarão. Quando o Altíssimo lhe deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade e estabeleceu as fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo, preferindo o Senhor, este é o povo, Jacó, a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos teus olhos, como águia que desperta sua ninhada para os teus filhotes. E depois estende as suas asas para apanhá-los. Levando sobre elas, o Senhor sozinho levou. Nenhum dos teus estrangeiros ajudou. Ele fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com fruto dos campos. Ele nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhadas e leite do gado do rebanho, e com cordeiros, bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã, e com os mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu espumosos sangues de uva. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, trouxe esse pesado fardo de comida, abandonou o Deus que fez, rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhece, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoravam.
Vocês abandonaram a rocha que gerou, vocês esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e as suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse o Senhor, e verei o qual fim eles terão. Pois serão geração perversas, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem é de Deus, irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei com que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira, por meio de uma nação insensata, pois um fogo aceso pela minha ira do fogo queimará. Até as profundezas do Sheol, ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre ele e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de fera, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens, venenos de víboras que se arrastam no pó e nas suas espadas, e os deixareis sem filhos em seus lares. Reinará o terror, morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria. E que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temia a provocação do inimigo, que o seu adversário entendesse o mal e dissesse: nossa mão triunfou, e o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo, sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2, porém, em fuga de 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é Sodoma e as lavouras de Gomorra. As uvas estão cheias de veneno e os seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, veneno mortal das cobras. Acaso não guardeis isso em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. Não no devido tempo, os pés deles escorregarão do dia da sua desgraça, e o dia da sua desgraça está chegando. O próprio destino se apresenta sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando vir que a força deles esvaiu, nem escravo nem livre, ele dirá: agora onde vocês estão os seus deuses, as rochas em que se refugiam, os deuses que comeram a gordura dos sacrifícios e beberam vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhe ofereçam abrigos. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver. Feri, curei. Ninguém é capaz de livrar da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, quando a minha espada devorar a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, como o povo dele, pois se ele se vingará, o sangue dos seus servos retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação pela terra e pelo seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas essas palavras dessa canção na presença do povo.
Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, a todo Israel disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei solenemente, para que ordenem aos teus filhos e obedeçam fielmente todas essas palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são de vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra na qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A morte de Moisés, no Monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba a montanha de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, na frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados, assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo. Na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cade, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentarão a minha santidade no meio de Israel, no meio dos israelitas. Portanto, você vai ver a terra somente à distância, não entrará na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Nossa, Poliana, parece que Deus é injusto, né? Deus nunca é injusto. Deus nunca é injusto. Isso serve para a gente entender que o homem mais manso de toda a terra, Moisés, ele deixou escrito que ele era o homem mais manso de toda a terra. Ele liderou o povo da saída do Egito até a porta de Canaã. Mas por que ele não entra? Ele não entra porque Deus não admite meias palavras. A gente tem a falsa, eu já falei para vocês, que com o tempo da graça, a gente tem a falsa sensação de que Deus mudou. Mas Deus não mudou. Não existe a menor possibilidade de Deus encontrar espaço no nosso coração, na nossa agenda, na nossa vida. Deus vai estendendo ali a misericórdia dele e vai deixando a gente tomar as nossas consequências. Eu vou contar uma coisa, uma cena que eu lembrei para vocês. A canção de Moisés. Isso que vocês lembram que eu disse no capítulo de ontem, que Moisés chama Josué para a tenda, que Deus manda chamar, e Deus entrega uma canção. E quando a gente pensa que é uma canção, a gente fala, não, uma canção, uma coisa linda, né? Vai sair louvor, sai um louvor para dizer, eu vou destruir vocês. Vocês são idólatras, vocês toda hora erram um caminho, vocês sabem que eu existo e mesmo assim vocês querem adorar falsos deuses, vocês querem sair do caminho da santidade para o caminho da prostituição. É isso que Deus vem falando para eles. Parece que Deus está falando para mim, parece que Deus está falando para você. Eu me lembro quando eu era bem jovenzinha, gente, cerca de, 20, 22 anos, eu tenho 35, havia um congresso de jovens no carnaval. Convenção Conjubão, convenção de jovens, de todos os jovens batistas do país, do mundo, do país inteiro, do Brasil. E aí nós fomos para esse Conjubão, foi muito legal. E no quarto que a gente ficou uma menina, eu não me esqueço, ela tinha 13 anos. Olha que coisa bonitinha. E ela era muito, 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 sabe, assim, menininha mesmo. Bem menininha, bem delicadinha. E ela era bailarina. E um dos dias, ela virou pra mim e ela falou assim, nossa, eu tô muito triste. E era nítido ver a pureza do coração dela, sabe? Muito nítido, muito nítido. Por que você tá triste? Ela, porque eu sou bailarina e eu dançava na igreja tal e as pessoas nunca me quiseram por perto. Eu tava ali, mas eu nunca pude dançar. Se tivesse um solo, eu não faria. E eu tenho muita competência, eu tenho muita capacidade. Desde que eu me entendo por gente, eu danço. Eu danço muito bem. E isso me deixava muito triste em estar nessa igreja. E ali nessa igreja, eu não
conseguir, né, ter um volume mesmo de qualidade. Querendo ou não, eu quero dançar e eles não me deixam dançar. E aí ela saiu dessa igreja. A mãe dela viu que o sofrimento dela era tão grande por não ter oportunidade de dançar. Uma coisa que ela fazia, ela dançava para dançar na igreja, entende? O projeto de existência daquela menina, daquela adolescente, era de fato dançar para dançar na igreja. E as pessoas, os líderes da dança, não deixavam ela dançar. Tá bom. E eu vi a dor dela, era uma dor, gente. Aquela dor me compadeceu. De verdade, ela chorou no dia, enfim. Anos depois, uns 5 anos depois, eu tive a notícia que as líderes da dança estavam se relacionando. As duas líderes eram casadas. Elas traíam os vossos maridos entre si. Vocês entenderam? As duas líderes da dança, do balé daquela igreja, traíam os vossos maridos entre si. Um dos maridos ficou extremamente desconfiado e filmou. Ele filmou. No que ele filmou, a titica foi lançada naquele velho e bom ventilador. Enfim. E na hora que essa notícia chegou, meu coração sentiu muita piedade dessas líderes, porque os piores lugares no inferno, os piores, são reservados para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não as colocam em prática. Então eu tive muita piedade dessas meninas, ainda tenho, muita mesmo. O marido de uma casou com outra e tem um casamento extraordinário. O marido de outra, eu não sei. Não consigo lembrar o que aconteceu, mas também tá legal. E as duas estão assim só. Enfim, não sei o que rola na vida desse povo. Sei que eu vi a história do marido de outra, né? Ela repudiava o marido dela. Na verdade, ele desconfiou porque ela repudiava ele. Ela não queria ele. Ele era um homem muito bom. E ele ficou desconfiado com uma mulher casada. Não quer nada. Não quer um abraço, não quer um carinho, não quer viajar, não quer passear, não quer se deleitar na cama, não quer dormir do meu lado, não quer. Não, peraí, deixa eu filmar aqui. Tá acontecendo alguma coisa. E ela fica muito em casa. Então ele botou pra filmar. E ele achou. Enfim. Sabe por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque apesar de ter tido muita piedade dessas duas meninas, meu coração doeu. E ele ainda dói quando eu lembro dessa história. Eu lembrei dessa menininha. E eu vi o quanto Deus a guardou. Vocês fazem ideia do que era aquela menininha inocente, pura, envolvida em toda essa sujeira? Deus fechou o coração para que aquela menininha não tivesse acesso a toda a sujeira do altar. Gente, eu fiquei meses refletindo nessa história. Meses. Parecia que estava tudo bem. Elas tinham sucesso na igreja. Elas tinham posição. Elas tinham cargo. Elas tinham respeito. Elas eram muito tempo líderes. Elas dançavam divinamente bem. Elas eram bailarinas profissionais. E elas estavam ali comandando uma equipe de balé. Daqui a pouquinho, a gente vê uma outra menina. Foi muita assim coincidência. Na verdade, não existe coincidência. Foi muito Jesuscidência, né? Eu encontro uma outra menina com o coração dilacerado. Porque ela tinha sido excluída da panelinha. Mas, na verdade, Deus permitiu que ela passasse por todo aquele sofrimento na adolescência. Por todas aquelas portas fechadas. Porque fazer parte da panelinha implicava em trazer sobre si condenação. Trazer sobre si uma condenação que não era para ela viver. Ela tentou de todas as formas. Quando ela não conseguiu acesso, sabe o que ela fez? Os pais dela mudaram de igreja. E aquela mudança de igreja me deixou, inclusive,
perplexa. Eu falei, gente, mas como que muda de igreja por isso? Ela falou, estava sofrendo demais. Eu não conseguia subir no altar. Ninguém me deixava, ninguém conversava, ninguém queria ser minha amiga, ninguém queria se envolver comigo, a liderança não queria saber de mim. Quando eu vi a história do pecado dessas duas mulheres, eu pensei, meu Deus, Deus poupou aquela menina. Ali, naquele tempo em que aquela menina estava sofrendo, Deus já sabia da impureza do arraial. Deus já sabia, e Deus já sabia o que ele ia fazer. A vida ministerial daquelas duas moças acabou. Acabou, não existe, até hoje. Essa história já tem mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos, ou mais, inclusive. Bem mais de 10 anos. E essas moças nunca mais tiveram vida ministerial. Nunca mais. Aquela família, duas famílias destruídas, os homens se casaram com outras mulheres boas também, muito boas, têm frutos, têm filhos. Aquelas duas mulheres estão só, sem nenhum relacionamento, até hoje, morando com os pais. E a vida delas, conjugal, não existe, casamento não existe, vida ministerial não existe. Foi realmente dilapidado, dilacerado, acabou, sabe? Um negócio assim que acabou. Era porque o negócio vinha de muito tempo. E Deus vê onde a gente não vê. Deus toca onde a gente não toca. Deus não vai permitir que o altar dele seja maculado sempre. Deus não vai permitir que as pessoas brinquem de evangelho. As pessoas acham que elas podem brincar de evangelho e elas não podem brincar de evangelho. Sabe, essa palavra de hoje, essa canção pesada, essa canção dura que lemos, essa canção difícil, essa canção que ele fala sobre desgraça, ele fala que vai destruir o povo, ele fala que vai aniquilar o povo, ele fala que vai dizimar o povo, ele fala que eles vão perecer. Ele sabe porque ele está falando isso. Deus está falando isso porque o coração do povo de Israel, apesar do corpo deles estarem em obediência, o coração deles estava longe do Senhor. E às vezes, porque vai passando o tempo e tudo, e a gente acha que está tudo bem, que esse é aceito por Deus. Pode ser aceito pelos homens, mas por Deus não é. Eu achei interessante, eu quero reler um pedacinho. Nossa, Poliana, esse texto foi enorme. Eu fico imaginando eles cantando isso. Gente, o texto é gigantesco. Vocês viram, a gente gastou mais de 10 minutos lendo. Vocês têm noção do que eles cantando isso? Vou trazer a desgraça sobre Israel. Meu Deus. Olha uma parte do texto. Abandonou o Deus que fez e a rejeitou a rocha, que é o Salvador. Eles a deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e os provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os adoraram a deuses que os seus antepassados não adoraram. Escuta essa. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. A Paty escreveu: não entendo como as pessoas passam anos construindo coisas boas. Ai, meu Deus. E depois elas mesmas destroem com as próprias mãos. Paty, é porque as pessoas, deixa eu te explicar, não é que elas constroem coisas boas, elas fazem meias coisas para Deus. Então, elas constroem coisas boas, como você está dizendo, para Deus, mas a outra parte da vida dela é uma vida de sujeira, é uma vida de impureza. Primeiro, que a gente precisa de começar na raiz. Como são a raiz dos seus antepassados? Sabe? Você precisa de entrar na brecha pela sua raiz. Muitas vezes não é nem a pessoa, é a raiz dela que é podre. Aí vem a raiz. Depois da raiz, a raiz de pureza, a raiz de iniquidade. Aí vem a pessoa achar que ela pode ser meio de Deus. Paty, todos nós achamos que podemos ser meio de Deus. Todos nós achamos que podemos ter algum privilégio em alguma coisa.
Todos nós, nosso coração, Paty, é totalmente corrompido, completamente corrompido. Se eu e você não estivermos atrelados à palavra 24 horas por dia, nós vamos abrindo pequenas concessões em nossas vidas. E quando a gente vê, não tem mais volta. A gente está no emaranhado de loucura. Eu contei já para vocês, eu conheço a história de um bruxo, de um ex-bruxo. Ele começou brincando, não tinha ninguém na família dele fazendo isso. Ele começou brincando com aquelas brincadeiras de adolescente, de invocar espírito. E ele terminou fazendo abortos, bebendo sangue do bebê. Nossa, Poliana, que pesado. É pesado, comendo carne humana, sabe? E aí, quando ele se viu isso tudo, ele viu toda a sujeira. Eu não vi direito o testemunho dele, eu sei que Deus o resgatou desse lugar de podridão. E quando eu vi a história dele, eu vi exatamente essa. Que ele começou invocando espírito de adolescente, daquelas brincadeiras de adolescente. Via no filme, fazia. E ali ele foi tendo curiosidade, ia atrás, e chegou a virar um bruxo pesadíssimo na cidade dele. Não sei de que cidade ele é. E eu achei muito forte ele contando como começou. Começou brincando, vendo filme na televisão, invocando espírito. E depois tendo a curiosidade de conhecer um pouco mais. Ele foi indo mais. Até que a vida dele era pura sujeira, pura devassidão. Então o inimigo, ele tá aqui para nos destruir. Isso aqui, ele só precisa de uma brechinha. E aquelas meninas? Elas eram ministras de louvor, elas tinham, né, de adoração, elas tinham um domínio de uma equipe enorme de meninas de balé para elas ministrarem. Elas tinham prestígio, elas tinham respeito, elas tinham honra. A brincadeira do copo, ela mesma, Fran, e ele escreveu isso, a brincadeira do copo, mas eu não lembrava aqui, obrigada. A tal da brincadeira do copo foi essa tal da brincadeira do copo com a caneta lá, sei lá, que ele começou. E aquilo foi gerando nele, sabe? Uma curiosidade. E ele se tornou um bruxo. E essas meninas, elas estavam conectadas com a palavra. Quantos anos elas ficaram em pecado? Quantos anos elas acharam que podia ser meio de Deus? Que podia viver o desejo lascivo delas escondida e que podia ministrar na casa do Senhor para os fiéis. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus não vai deixar impureza no altar. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Porque se eu e você estivermos achando que Deus vai permitir isso, que estamos aqui, que podemos viver o evangelho de brincadeirinha, a gente vai perder. Olha o que ele falou: vocês abandonaram o Deus que os fez e rejeitaram a rocha, que é o seu Salvador. Vocês lembram, acho que foi segunda-feira, que eu disse que a rocha era Jesus? Que primeiro era para ferir a rocha, representando as chagas de Cristo, o sofrimento de Cristo, e que depois era para falar com a rocha, para representar o tempo da graça, que Moisés feriu novamente a rocha. Deus não vai admitir meios termos, Deus não vai admitir que ninguém confunda os tempos. Não ache você que estamos vivendo o tempo da lei, porque Moisés queria instituir o tempo da lei no tempo da graça, ferindo a rocha pela segunda vez, e Deus falou: não entra na terra. Não é isso. A rocha não é para ser ferida novamente, a rocha é para receber a graça. Sabe, tudo aquilo ali, o Novo Testamento é muita simbologia para o Novo Testamento, o Antigo para o Novo. Deus não vai admitir. Meu Deus, mas por que Moisés morre? Ele morre porque Deus não vai dividir a glória dele nem com o nosso eu, nem com a nossa raiva, nem com a nossa ira. Quando a gente diz que é de Deus, a gente tem que ser de Deus. Meu Deus, Deus fala: faz essa canção para que os seus antepassados entendam a desgraça que eu trouxe sobre Israel e para que eles se arrependam. Vocês têm noção do que eles gravarem isso? Do que eles cantarem isso? Abandonou a Deus que o fez e rejeitou a rocha,
que é o seu Salvador. Eles cantam isso. Meu Deus, meu Senhor. É isso que eles vivem? É isso que eles vivem, gente. Toma cuidado para que o seu coração não seja um coração corrompido igual dessas moças que eu contei a história. E ou igual do povo de Israel, que eles enfrentaram a maior tristeza da vida deles. Vocês acham que o holocausto não é a resposta de tudo isso, não? Deus dizimou, Deus trouxe de volta. É pesado. De Deus não se zomba. Às vezes a gente vê a vida da pessoa uma destruição, tudo errado, tudo escondido, tudo. E ela acha que vai ficar assim para sempre. Não vai. Não vai. Deus não divide a glória dele com ninguém. O resultado do Deus desse século, do príncipe desse século, é destruição. Não permita a sua vida ser destruída. Não admita a sua vida ser destruída. Antes, pois, espera no Senhor. O problema é que Deus é um Deus atemporal. E a gente acha... Eu contei um testemunho no domingo na aula que foi muito lindo. Deus me fez esperar 8 anos para me dar uma palavra. Quando Ele me deu uma palavra, 3 dias depois, a resposta veio. Vocês têm noção do que é isso? Deus levou 8 anos para me dar uma palavra. Quando Ele me deu uma palavra, o milagre chegou 3 dias depois da palavra sendo proclamada. Então, sabe o que você precisa nessa manhã? Sabe o que eu preciso nessa manhã? De uma palavra. A gente não precisa de mais nada a não ser uma palavra. Porque a palavra dada pela boca de Deus, ela é capaz de mudar qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer história. Então você não precisa de nada mais do que uma palavra. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Vocês têm noção como isso é pesado? Só que Jesus, o Espírito de Deus, nunca vai admitir habitar em um lar imundo. Para que eu e você sejamos a habitação do próprio Deus, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Gente, vocês fazem ideia do que é isso? Não foi eu que disse, foi a Bíblia. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele está com vocês. Olha a transcendência do Espírito. Olha, gente, vocês fazem ideia. Vocês têm noção do que Deus Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele estava no dia do firmamento. Ele estava no dia da morte. Ele estava com Jesus na morte. E Ele estava com Cristo na ressurreição. E Ele está com você. Vocês têm noção do que é o Espírito de Deus fazer tudo isso? E a gente, na nossa pequenez, achar que a gente pode viver nossa vida do jeito que a gente quiser, que está tudo certo. Não tá. Eu e você precisamos aprender qual é o padrão de Deus. Você já perguntou qual é o padrão de Deus para o próprio Deus? Para você viver na terra o padrão de Deus, questione o Senhor. Senhor, qual é o teu padrão para mim? E ali, viva uma vida em abundância. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos nessa manhã, te louvamos porque o Senhor é bom, te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, sabe o que nós precisamos nessa manhã? De uma palavra que vai encontrar o nosso coração. Derrama sobre nós o teu espírito de sabedoria, de revelação. Nos batiza com o teu santo temor, para que possamos entrar na plenitude do amor de Deus. Senhor, nós estamos desejosos em te amar, te adorar e bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. É isso mesmo, Nath. Olha o que ela disse. Qualquer coisa boa que fazemos não vem de nós. É o Espírito em nós. Pronto, fim. Fechamos com chave de ouro. Não existe nada bom. Porque às vezes a gente acha que a gente é bonzinho.
Às vezes a gente acha que o nosso coração é maravilhoso e misericordioso. Entenda, tudo que há de bom, tudo que há de transcendente, tudo que há de justo, belo, moral, tudo vem de Deus. Não existe, nós temos uma carne caída, corrompida, destruída, suja, cheia de iniquidades. Por isso que existe a guerra do espírito e a guerra da carne. Quem está ganhando aí? O espírito é mais forte que a carne se você alimentar mais o espírito. Quem está ganhando no teu coração? Faça essa pergunta para você. Onde você é mais, uma mulher, um homem cheio do espírito, ou uma mulher ou um homem cheio de si, cheio da carne? É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, neste frio. Gente, Brasília tá 5 graus. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Pega um casaco, pega um cachecol, pega uma meia véia com o pé cansado. Não acredito, gente, vocês não têm uma meia véia aí para doar. E sai com isso na rua. Porque se vocês acharem alguém no meio da rua, dá uma meia para essa pessoa. Sabe aquela meia relaxada? Que a gente, não vou usar isso não, vou usar em casa. Não usa em casa não. Compra uma novinha para você ficar elegante em casa e doa. Esses dias eu peguei minhas meias, falei, essas meias estão tudo relaxadas, as minhas meias grandes, de dormir. Falei, não, minhas meias estão tudo relaxadas. Eu vou tirar para doar. Então agora é a hora de pegar essa meia relaxada, né? Mas não pode ser rasgada não. Se tiver rasgado, o negócio estiver rasgado, vocês costuram. A meia mais simplesinha, tira do seu guarda-roupa um item. Se você andar de ônibus, né? Tira um item. Com certeza absoluta você vai achar alguém morrendo de frio no meio da rua. Gente, vocês fazem ideia, Brasília está com 5 graus, mas a sensação térmica deve ser de menos 50. Porque, olha, eu vou te falar, hoje tá muito frio. Eu acho que hoje amanheceu o dia mais frio dos frios, de todos os frios do ano. Sério mesmo, hoje amanheceu o dia mais frio do ano. Aqui em Brasília. Então, aí na sua cidade deve estar bem frio também. Eu sei que em São Paulo tá muito frio, Goiânia tá frio. Então, aqui no Sudeste, Centro-Oeste, tá muito, muito, muito frio. Então, sai com uma coisinha aí, entrega para alguém que tá no meio da rua passando frio, né? Impressionada que você tá sem casaco. Eu tô com, senhora. Vigia. E ó, tá vendo isso aqui? Que eu tô assim com a mão aqui? Isso daqui é meu roupãozinho. Eu tô, minha filha, isso aqui que você tá vendo aqui pra cima. Eu tô de meia, de calça. Eu tô com um roupão que é extremamente quente. Aqui, ó, só aqui, ó. Tu achou? Tu achou, ó? Revelei os meus segredos aqui. Isso aqui é um casaco bem quentinho, ele é uma delícia. É um casaquinho que eu coloco pra poder sair. Recife tá calor, né? Salvador tá calor, mas é porque vocês estão no norte, no nordeste, né? Ali é mais quente mesmo, gente. Mas para quem tá no sul, sudeste, centro-oeste, tá muito frio. Muito, muito, muito frio aí, ó. Na cidade da Dagmar tá muito frio. Então, sai com uma meia, sai com... Aqui tá frio, viu, Érica? Ó. Pronto, sai com uma meia, sai com uma coisinha, tá? Vamos ajudar. Dia 10 chega nesse frio, ó. Então é isso, meu povo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Hoje é o dia de aquecer alguém que tá com frio, tá bom? É isso, dá pra gente... Sabe com uma coberta velha? Uma velha não muito velha, aquela velhinha assim que a gente gosta de usar pra deitar no sofá. Patrícia, Brasília tá 5, minha filha, você tem noção. Estou falando sério, eu pensei 2 vezes, se eu ficava no meu quarto, eu vinha pro escritório. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Acabei vindo pro escritório, tô congelada, mas é assim mesmo. Vencemos. Goiânia tá 6 graus, que só tô ganhando, gente. Brasília só tá ganhando 5 graus. Quando eu comecei o devocional, eu falei, deve estar 1, só que tava 5. É isso. Um beijo. Fica com Deus, com frio ou sem frio. Até amanhã. Quem tá com calor aí, sai com refresco. Quem tá com frio, já sai com uma roupinha de frio para poder ajudar quem tá na rua, tá bom? Graça e paz, meu povo. Deus abençoe. Até amanhã.